E quem faz isso é uma placa de gordura que se forma e termina obstruindo totalmente o vaso e o sangue não passa mais. E aí aquela região que iria ser de células, aquele grupo de células que iria ser irrigado por aquele sangue, não vai chegar sangue lá. E a célula fica sem oxigênio e sem glicose. E aí ela sofre o processo de isquemia. Isquemia, você já ouviu falar muito isso, os médicos já falaram para você. Isquemia é o processo de sofrimento causado pela falta de oxigênio na célula. Aí, se essa falta continuar, essa célula termina morrendo. Aí isso chama-se infarto. Dei uma aulinha simples aqui e rápida para vocês, tá vendo? Vocês entenderam? Então é isso que acontece em qualquer lugar do corpo da gente. Infarto não é exclusivo do coração. Muita gente pensa isso. Ah, infartou é coração. Não, que é muito comum isso aí. O infarto significa morte de qualquer célula do corpo por falta de oxigênio. Então tem infarto do intestino, tem infarto do rim, tem infarto até do olho. Tem infarto do cérebro, que é o AVC, que é esse tema do vídeo de hoje. Infarto do miocárdio foi ontem. Tem infarto das pernas. E aí, do pé, então, bloqueia a circulação. E aí, aquela artéria que ia irrigar os dedos do pé, não irriga mais e morre as células e dá aquela gangrena, fica preto, porque não recebeu oxigênio, morreu, infartou. Ocorreu um infarto das células do dedo do pé. Agora vocês entenderam tudo, tá? Então, o que é o AVC? Acidente vascular cerebral. É exatamente quando o sangue não consegue chegar em algumas áreas do cérebro porque tem vasos, tem artérias que estão obstruídas por placas de gordura. Não é colesterol, tá? É gordura. O colesterol não é gordura. São placas compostas de triglicerídeos. Por isso que o triglicerídeo alto ele é perigoso. O colesterol não. Tá? Pelo contrário, o colesterol ele chega ali e vai tentar dissolver essa gordura. É uma defesa do organismo aumentar o colesterol para tentar salvar o cara. Aí tem dois tipos de AVC. Esse que é obstrutivo, que o pessoal chama de isquêmico. E o AVC hemorrágico, que é onde há o rompimento da artéria. A artéria rompe e o sangue vai cair ali em cima do cérebro, vai inchar tudo, vai... Entendeu? É o AVC hemorrágico, é aquele que você faz a tomografia no mesmo dia e já vê o sangue lá, todo branquinho. Né? E aí já é um problema sério, dá aquele edema pulmonar, dá aquele edema cerebral e a pessoa fica em coma, etc, etc, etc. O AVC hemorrágico é muito pior. O AVC isquêmico ele é ainda menos grave. Tá? Bem, eu já falei sobre as causas disso aí ontem. E lembro a vocês que existe o curso, que é o curso de prevenção cardiovascular, onde eu mostro tudo direitinho quais são as causas da formação dessa placa de ateroma. Ponto. Bem, então você sabe isso aí. E se você não quer morrer disso, a primeira coisa é você cortar a causa. Qual é a causa da formação dessa placa? Inflamação crônica do corpo. Uma pessoa que come de tudo, que está cheio de toxina, é uma pessoa inflamada. É o seguinte, toxina agride os tecidos, as células. Célula agredida reage inflamando. Então, se você todos os dias está fumando, está colocando 4.700 substâncias tóxicas diferentes dentro do teu corpo, está comendo tudo que é porcaria, cheio de agrotóxico, tudo que é comida industrializada, cheio de veneno, está enchendo a lata todo dia de toxina. Não faz nada para desintoxicar. Não consome uma fruta sequer. Só alimento industrializado. Essas toxinas vão agredir tuas células por dentro. E o corpo, quando é agredido, ele inflama. Todo dia você vai estar inflamado. É inflamação crônica. Então, teu cérebro está inflamado, tuas artérias todas estão inflamadas. E aí, passa-se o tempo, anos e anos, está tudo bem, não estou sentindo nada. Você está destruindo o teu corpo, mas o corpo não está reclamando. Ele só não está reclamando, mas está sendo destruído. E aí a coisa vai. 10 anos, 20 anos, comendo biscoitinho de chocolate, vai-se embora. Um belo dia, com 45 anos de idade,
a placa já está bem formada, aí ela rompe e vai e obstrui um vasozinho um pouco menor e dá um infarto agudo do miocárdio. Se for na descendente anterior, que é um ramo da artéria coronária, que é a fazedora de viúva, puf, infarto fulminante. Se ele for extenso, né? Infarto fulminante. Se a área da necrose for grande, do infarto das células, da morte celular for grande, acabou o coração, ele para de bater. Ele entra em fibrilação ventricular, parada cardíaca. Foi isso que ocorreu com meu tio. Meu querido tio, na realidade ele é marido da minha tia, né? Consanguínea, irmã da minha mãe. Aos 44 anos de idade, em 1976, ele teve um infarto fulminante, quase fulminante, né? Porque a sorte dele foi que ele foi socorrido e foi ressuscitado no hospital. Ele infartou no hospital, em 76. O médico fez a ressuscitação cardiopulmonar, aquele soco precordial, né? E depois de muito tempo ele voltou. Ele passou um tempo totalmente morto, com o coração parado. Não sei se foi 20 minutos, meia hora. E aí ele passou muitos dias em coma. Não sei se foi 20 dias, 30 dias, em coma profundo. A família foi até avisada de que não tinha mais jeito, que já se conformasse, e ele se recuperou. Veio morrer agora com 80 e tantos anos. Era um sobrevivente. Foi um herói esse meu tio. E eu me lembro dele falando para mim, eu pequenininho, pois é, Marquinho, chamava de Marquinho, né? Marco, aí a família chama carinhosamente de Marquinho. Ô Marquinho, o pessoal me dizia na época que fumar fazia mal e eu não acreditava. Fumar. Por que fumar causa infarto? Por quê? Porque as substâncias tóxicas do cigarro inflamam a artéria. Isso vai provocar a formação da placa de gordura, para que a artéria não se rompa. Porque a artéria inflamada, ela termina ficando bem fininha e ela pode se romper. E para não romper, o corpo usa a mão de fazer essa placa de gordura. E no começo, no desespero, termina sendo uma coisa boa, porque não há o rompimento, não há o hemorrágico, mas termina com o tempo crescendo e provocando um infarto isquêmico. Esse é o problema. Então, toxina é o ponto número 1. Inflamação crônica. E aí você vai entender agora o porquê essas 9 atitudes aqui que você vai tomar daqui para frente tem o poder de ajudar a diminuir o risco de você ter um infarto ou um AVC. Primeiro, atividade física. Esse é o consenso, aliás, né? Todos os médicos, todo mundo concorda com essa. Atividade física. Você malhar, fazer corrida, caminhada, entendeu? Isso aí, gente, é um espetáculo para a saúde como um todo e vai diminuir o risco de infartos e AVCs. Por quê? Porque você aumenta uma substância antioxidante, anti-inflamatória fantástica, natural do corpo, chamada óxido nítrico. NO, abreviatura. Óxido nítrico. Aumentando o óxido nítrico, você vai desinflamar a artéria. Desinflamando a artéria, reduz a placa. Até desaparecer a placa. Eu tive tive um caso, tá? Um caso aqui, eu comprovo esse caso, de uma senhora que chegou para mim há 2 anos e meio atrás, com placa de 50% de obstrução aqui na carótida, comprovada pelo ultrassom, e agora, 2 anos e meio depois dessa medicação natural, de todo o protocolo que eu fiz, uma paciente que voltou de 3 em 3 meses certinho durante 2 anos e meio, e aí deu ultrassonografia, tá? Ultrassonografia, negativo, sem placa nenhuma mais. A placa desapareceu. A artéria desinflamou, né? Então a atividade física é fundamental. Pratique a atividade física que a chance vai diminuir. Mas não é ela sozinha que vai tirar a tua chance de ter um infarto, né? Quando você pratica atividade física, você aumenta a defesa antioxidante. Você aumenta o número de antioxidantes no corpo. E aí isso vai proteger a artéria da inflamação. Número 2. Esse aí é o mais difícil. Comer menos. Comer menos é algo de extrema importância para reduzir a chance do infarto. Porque comer demais inflama você. Tudo que inflama aumenta a chance de infarto. Mesmo que sejam coisas naturais,
Não é legal comer muito. O excesso de comida, ele destrói as mitocôndrias, ele intoxica o corpo, ele desgasta o organismo, ele inflama você. Principalmente comer comida industrializada, comida que inflama. Então, comendo menos, menos toxina. Menos toxina, menos chance de infarto. O meu tio infartou porque fumava. O cigarro tem, afinal de contas, 4.700 toxinas diferentes catalogadas. Não é só nicotina, não. Tá? Terceiro, esse aí é importante e muitas vezes o mais difícil de conseguir ser feito. Eu vou explicar por quê. Parar de comer o trio do mal. O que é o trio do mal? Açúcar branco refinado, glúten, que é a farinha de trigo, e a margarina, o óleo refinado, a gordura trans. Esse aqui é o trio do mal. Quando você para de comer isso, a chance de você ter um infarto e um AVC caem assustadoramente. Quando você para de comer isso aqui. Porque esses são os 3 grandes causadores de infarto. Ó, o açúcar branco ele é super inflamatório por conta da insulina. Quando você consome açúcar, a insulina vai lá para cima, dá um pico no sangue. Quando essa insulina dá um pico no sangue, o que é que vai acontecer? Inflamar. Inflamar a artéria. Pronto. Isso aí, gente, não é um dia só, não. Isso é meses, anos, décadas até a placa se formar. Não é de um dia por outro que a placa se forma. Não é. Entendeu? Ah, o cara tá agora comendo coisa natural. Ah, o cara fez tudo certo. Tá comendo, infartou, tá correndo. Tá... Sim, mas o que ele fez antes? E o tempo que ele passou comendo porcaria? A placa já estava formada. Aí fica mais difícil, né? Então, parar de comer margarina, glúten e açúcar. Tem alguns alimentos que tem esses 3, né? Tem esses 3, entendeu? Como, por exemplo, o biscoito recheado. É o pior alimento do planeta. Vou até fazer um vídeo sobre ele. Margarina, ali é margarina pura, pintada de marrom com sabor chocolate. Principalmente aquela coisinha de dentro ali é margarina pura. A farinha de trigo, eles ainda colocam enriquecida com ácido fólico, que é o ácido fólico tóxico. E açúcar. Então tem o trio do mal. Biscoito recheado é infartante. A criança começa a comer, adolescente, essa placa de gordura vai se formando na adolescência e lá na frente é que vai estourar. Foi feito um trabalho científico nos Estados Unidos que deu conta do seguinte. Eles pegaram crianças que tinham morrido de várias formas. Crianças de 9, 10, 11... 15 anos, adolescentes, 18, 17, 13, que tinham morrido de várias causas que não foi infarto. Sem ser infarto, tá? Já tá tendo agora, né? E eles pegaram e foram analisar a artéria coronária dessas crianças. Na necrópsia. E perceberam que todas elas tinham um começo da formação de placa. Com 12, com 15, com 10, estava começando a formar a placa de gordura. Começando. Essa placa aqui começa com 10 anos de idade, que lá com 54 que vai dar um infarto. É décadas depois, comendo biscoito de chocolate todo dia. Né? Então é uma bronca isso aí. Né? E eu vou agora continuar falando sobre esses venenos que ajudam, que contribuem para que a gente tenha infarto. Né? Vê só, Marcelo Lima, como muita margarina, estou todo inflamado e inchado. Para com isso, homem. Para de comer essa margarina. Para de comer esse negócio, isso é veneno. Cai fora dessa. Não é legal não, de jeito nenhum, viu? Bem, então continuando. O que é importante, qual é o próximo tópico desse vídeo? Para você evitar infartos e AVCs. Fazer o jejum. Olha, gente, o jejum é fantástico para todas as coisas da saúde da gente. Não só isso de evitar infarto e AVC, mas para tudo. Mas principalmente para isso. Eu falei para vocês aqui que uma das causas básicas de infartos e AVCs é a inflamação da artéria, que ela acontece pela intoxicação crônica. O jejum desintoxica. Então, uma coisa que tem um poder grande de desintoxicar você, que é o jejum, vai evitar o infarto. E tem outra coisa também. Quando você tem a formação, o começo de uma placazinha ali formando na artéria, o jejum
promove no corpo da gente um processo chamado autofagia. Os macrófagos, que são as células do sistema imunológico, vão lá fazer uma faxina nessas placas. Essas placas vão ser dissolvidas. Vai impedir que elas cresçam. Não é? Então, é importantíssimo praticar o jejum matinal, abolir o café da manhã. Agora são 8 horas e 33 minutos. Eu estou aqui sem café nenhum, vou ficar até 11 horas da manhã sem comer. Isso é fundamental para você conseguir alcançar uma super saúde e diminuir o risco de você ter infarto e AVC. O jejum é um espetáculo para desinflamar o corpo também. Eu não falei que a causa básica do infarto é a inflamação. Então, você tem que usar coisas naturais que desinflamam. Então, para desinflamar, jejum. O jejum, ele é anti-inflamatório natural. Ele vai baixar a inflamação. Então, praticar o jejum é fundamental. Tá? Eu super recomendo praticar o jejum. Tá? Bem, qual seria o próximo tópico? Cuidar do sono. Gente, o sono da gente é algo fundamental. Porque no sono, no tempo do sono, o nosso organismo, ele trabalha se autorregenerando, se autocurando e desinflamando. Na hora do sono, uma enxurrada de antioxidantes vão entrar na corrente sanguínea e vão proteger as artérias, evitando que essa inflamação crônica possa aumentar. Então, o sono, ele é reparador, regenerador e ajuda a prevenir o infarto e o AVC. A gente tem que cuidar do sono, tem que colocar o quarto escuro para dormir, entendeu? Fazer a higiene do sono é fundamental. Acalmar a mente, as emoções antes de dormir. Aí nós temos mais um tópico, que esse é muito importante para a saúde como um todo também, que é comer frutas e verduras. Gente, quem come frutas e verduras vai ter uma chance muito menor de ter um infarto. Isso eu garanto. Não garanto que não tenha. Pode ter, porque tem outros fatores aí. Mas a chance diminui. A chance diminui. Não quer dizer que não vai ter. Não vai dizer, eu como muita fruta e verdura e infartei, tá vendo? Não, acontece. Porque tem outros fatores aí. Mas a chance diminui. Por quê? Porque frutas e verduras são alimentos anti-inflamatórios naturais. Vão desinflamar você. A cúrcuma, tem que usar alimentos anti-inflamatórios, gente. Esse é o segredo para você prevenir infarto. A cúrcuma, que é o açafrão da terra, é um espetáculo. Não pode falar só açafrão sem o terra não, viu? Que é outra coisa. Açafrão da terra ou cúrcuma. Tem que comer. Por que a Índia tem um dos menores índices de infarto do mundo? Porque a população é vegetariana e come muita cúrcuma. E a cúrcuma é um poderoso anti-inflamatório que vai ajudar as artérias a reverterem as placas de gordura. Isso é fundamental, tá? Bem, além disso, nós temos que tomar 3 vitaminas. Esses são os próximos 3 tópicos. Essas vitaminas são muito importantes para você evitar o infarto. E elas atuam mesmo para evitar o infarto. A primeira delas é a vitamina B12. Infelizmente, a maioria dos médicos não conhece B12. Não sabe qual é a B12 que deve ser usada, que é a metilcobalamina. Passa a B12 sintética, que não funciona, a de farmácia, a injeção, não presta aquilo ali. E não sabe qual é a dose, qual é o nível normal de B12 no sangue, que é entre 900 e 1.200. E fica vendo aquele valor de referência, e qualquer um pode ver achando que é ali, porque não estuda vitamina, médico não estuda nutrição. A maioria deles não estuda, infelizmente, meus colegas não estudam. Tem que estudar, tá? Então, a B12, ela é uma vitamina fundamental para você evitar infarto. Então, ficar em dia com B12, isso é muito importante, porque 99% das pessoas são deficientes em B12. Por isso que o infarto é a doença mais prevalente no mundo, é que mais mata as pessoas. Por quê? Porque a B12 está baixa, entendeu? E o médico não sabe detectar que está baixo. O cara vai com a B12 de 400, está ótima coisa nenhuma, rapaz, está muito baixa. O mínimo é 1.000, 1.200, para ficar bem mesmo. E aí, com essa B12 normal, o que vai acontecer? A homocisteína vai baixar. O que é
homocisteína. Homocisteína é uma toxina que nós carregamos no corpo da gente, que deve estar a menor possível. A homocisteína deve estar a mais baixa possível no teu corpo. A mais baixa. O ideal é abaixo de 7, 5, tá? 5 por aí, mais ou menos, tá? E quando a homocisteína está alta, aumenta a inflamação da artéria. Porque a homocisteína é inflamatória. É uma toxina inflamatória que vai ficar ali na artéria, dando pancada na artéria. Machucando a artéria, inflamando ela. E se tua homocisteína passa meses, anos, décadas alta, a tua chance, olha, mais uma vez, de ter um infarto aumenta. Então, inclusive isso aí é assim, conhecido. Os médicos não pedem, porque não dão o menor valor para isso. Porque até agora não descobriram um remédio para baixar a homocisteína. Remédio químico, né? Mas quando descobrir, aí tu vai ver. Porque na realidade tem que baixar naturalmente, porque a tua B12 subiu. É a B12 que tem que subir para a homocisteína cair. Tá? E aí você elimina um fator de risco, que é a homocisteína, que todo mundo tem. Homocisteína, sim, é a vilã dos infartos e AVCs. Ela, sim, é que provoca infarto. Colesterol, não. Tá? Então, estão culpando o cara errado. Vamos agora continuar o vídeo. Vê só. Então, você tem a vitamina C, que é o próximo tópico, ficar em dia com ela. E isso aí tem uma pegadinha nessa história da vitamina C, né? Por conta da quantidade, você deve tomar pelo menos 4 a 6 gramas por dia. Ontem eu já tomei minhas 4 gramas. Não pode deixar de ter 4 a 6 gramas por dia. Porque a vitamina C é fundamental para que a parede da artéria, né, fique firme e resistente e não se rompa. E daí, com vitamina C suficiente, você não tem a formação da placa. A vitamina C, ela previne a formação da placa de ateroma. E a vitamina D, que também é fundamental, não só para isso, para tudo, para o sistema imunológico, para o bom funcionamento do sistema cardiovascular, para tudo a vitamina D é fundamental. Gente, eu vou contar a vocês. Você ficando em dia, né, com os níveis normais de vitamina B12, vitamina C e vitamina D, nossa senhora, a chance de ter um infarto vai diminuir bastante, tá? Ok? É isso aí, gente. Muito obrigado pela presença. Se gostou do vídeo, dá o teu joinha. Ó, faz uma coisa. Dá o joinha e também compartilha esse vídeo. Vamos fazer esse vídeo. Esse vídeo ficou muito bom, gente. Vamos agora fazer ele bombar nessa internet e você precisa me ajudar para isso. Quando você faz um comentário aí embaixo, você está vendo esse vídeo gravado, ajuda a gente do canal. Faz um comentário assim: oi, doutor Marco, tudo bom? Gosto muito do seu canal. Basta isso. E quanto mais pessoas comentarem, mais o YouTube oferece esse vídeo para as pessoas. Compartilha ele aqui embaixo. Você que está vendo esse vídeo gravado, compartilha esse vídeo aqui para 2, 3 pessoas no zap das pessoas, porque aí também vai aumentar a visualização do vídeo. Dá o joinha, ok? Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.